Fala rapaziada, vamos para o último dia de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, falando da quinta rodada, obviamente, né? Quinta-feira, dia 16 de maio, e nós teremos muitos brasileiros em campo nesta quinta-feira. Tem Fluminense, tem Botafogo, tem São Paulo, tem Cruzeiro, tem Bragantino, então muita coisa boa para nós conversarmos, principalmente porque são times que nós conhecemos mais e fica mais fácil de trabalhar. Então, aperta o cinto e bora para nossa análise diária dos jogos. Solta a abertura. Pessoal, antes de mais nada, quero dizer para vocês conhecerem a betfast.io, a casa que apoia aqui o nosso canal. No primeiro comentário fixado tem o link para você se cadastrar, você ganha um bônus de primeiro depósito. Tem várias opções de bônus lá, umas com mais rollover, outras com menos. Veja qual você se adequa e aproveite com essa casa que é muito boa e que tem ótimas recomendações de bons pagamentos e tudo mais. Conheça a betfast.io. E agora, começando aqui, nós começaremos pelo Fluminense e Cerro Porteño, o primeiro jogo de hoje às 19 horas pela Libertadores da América. E o Fluminense que tem alguns problemas aí, né? O Fluminense para essa partida não tem o Manuel, não tem o Felipe Melo, não tem o André. Então, com isso, o Diniz deve ter uma zaga ali com Felipe Andrade e Antônio Carlos. O bom sinal fica por conta da volta do Paulo Henrique Ganso para o time, o que deixa o meio um pouco mais com qualidade para essa partida. O Flu não tem tantos problemas aqui, porque basicamente está classificado, né? Agora, se perder, pode viver um drama aí na última rodada. Agora sim, o Fluminense está quase classificado, convenhamos. O Cerro Porteño, por sua vez, precisa de uma vitória aqui para ficar muito tranquilo, né? Então o Cerro Porteño vai tentar aqui, de fato, vencer o jogo para chegar na última rodada, de certa forma, tranquilo para enfrentar o Colo-Colo, mas também deve ter uma postura ali de tentar sair nos contra-ataques contra o Fluminense. O desfalque do Cerro Porteño fica por conta do meia Fabrício Peralta, que está suspenso, né? Mas é um time que tem qualidade. Tem o Eduardo Brock na zaga, que era do Cruzeiro, tem o Churin na frente, o Iturbo. Então, para um time paraguaio, é um time que tem algumas peças interessantes e que pode ser dar trabalho ao Fluminense hoje. Eu gostei de uma bet aqui muito interessante, que é para o Cerro Porteño ter mais de meio gol na partida a 1,80. Ou seja, para ele fazer um gol ou mais, a gente já ganha a nossa bet. Essa condição está 1,80, o Fluminense está desfalcado defensivamente, o Fluminense está jogando muito mal defensivamente, tomou gols para o São Paulo, mostrando muita fraqueza, vem tomando gols constantes, tomou 2 para o Atlético Mineiro, tomou 3 para o Corinthians, tomou 1 para o Vasco, 2 para o Bahia, 2 para o Bragantino, 1 do Colo-Colo. Então, nos últimos 10 jogos, ele só não tomou 3 gols em 3 jogos. Tudo bem que nesses 3 jogos, 2 foram pela Libertadores, contra o Cerro e contra o Colo-Colo. Mas eu acho que aqui hoje, com o Fluminense vivendo todos esses problemas, eu acho que não pode pagar tão alto pro Cerro Porteño fazer um gol. O Cerro é um time encaixadinho, já deu uma abafa lascado no jogo de ida no Fluminense e só não fez gol na sorte no Fluminense aqui, tá? Então no Maracanã, mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Cerro Porteño consegue fazer um golzinho aí e garantir a nossa bet, ok? No próximo jogo nós teremos Universitário e Botafogo, outro carioca em campo, agora o Botafogo fora de casa, jogando em Lima contra o ajeitado time do Universitário, o Universitário que lidera o Campeonato Peruano, no ano do seu centenário, acabou de vencer o Sporting Cristal de goleada no Clássico Peruano pelo placar de 4-1 e vai repetir a escalação para essa partida. Então assim, é bacana por um lado você repetir a escalação, né? Porque você tem um time cada vez mais ajeitado para as partidas difíceis. Agora, por outro lado, é complicado porque os jogadores ficam cansados também, né? Essa dificuldade de jogar final de semana, meio de semana, final de semana é um negócio a ser visto. Já o Botafogo vem de empate contra o Fortaleza e o Botafogo está numa sequência muito boa, né? Muito boa mesmo. É um time que está ajeitado com o Arthur Jorge no comando e isso é interessante de ser notado. Eu pensei muito no Universitário o empate aqui a 1,60 e tudo mais, porque é um time que eu gosto. Eu acho o time do Universitário bem ajeitado, um time diferente de outros peruanos que jogaram outros anos na Libertadores. É um time que tem qualidade para conseguir cavar uma vaga nas oitavas de final até o fim dessa fase de grupos, né? Se a gente for olhar aqui, não tá difícil, né? Apesar de que se perder hoje dá adeus à Copa Libertadores, mas se vencer também tem grandiosas chances de chegar nas oitavas de final na próxima fase. Agora, é difícil de confiar no Universitário contra um time brasileiro, né? O Botafogo, por mais que tenha alguns problemas, ainda assim é um time brasileiro com investimento forte. O time do Universitário, as maiores peças são jogadores peruanos, então
assim, eu não consigo bancar esse dupla chance do Universitário. O que eu vou fazer aqui é um mercado de mais de 4 escanteios para o Universitário a 1,61. Eu acho que é um time que, por ser mais fraco tecnicamente, ele vai tentar muito abusar dos lados do campo, tentar montar jogadas pelas laterais e com isso fazer escanteios. Aqui também um ponto interessante que eu acho que o Universitário não vai vencer o jogo. Então, com isso, a gente vai ter sempre o Universitário tentando vencer a partida, porque o Botafogo está na frente e o Universitário não quer que seja assim na última rodada, porque vai ficar muito complicado. Se eu não me engano, o Universitário pega a LDU lá na última rodada. Ou seja, precisa vencer hoje, fazer o resultado para tentar na última rodada empatar e se classificar, porque sabe que não vai vencer a LDU na altitude. Então aqui esse mais de 4,5 escanteios para o Universitário é uma aposta que eu gosto. Rosário Central e Caracas, jogo válido pelo grupo do Atlético Mineiro, e para o Rosário Central é vencer ou vencer, se empatar, tá fora da Copa Libertadores da América, porque o Peñarol tá numa sequência muito boa, o Peñarol venceu o Galo, então pro Rosário Central é vencer hoje aqui ou vencer, para decidir na última rodada contra o Peñarol. E aqui não tem muito mistério, tá? Cotação baixa para o Rosário Central. Eu vou pegar o Rosário Central ao vivo, né, para vencer a 1,60, ou o Rosário Central ou empates ele tomar antes a 1,60 também, ou um mercado ou outro até os 15 da segunda etapa. O time do Caracas é muito fraco, muito frágil. Eu acho que não vai dar nem para fazer entradas aqui, mas como eu também não consigo confiar em time argentino, porque é um time mais modorrento, a gente viu essa semana o Talheres fazer só 1-0 no Cobressal, a gente viu o Belgrano fazer só 1-0 no Tomayapo, então os caras não gostam de fazer gols, eles gostam de jogar ali pra trás e, né, tocar a bola e tentar fazer, mas se não der também tá bom 1-0. Então também não vou ficar pegando um handicap muito negativo aqui não, vou fazer essa vitória do Rosário Central ao vivo, que pra mim ela é mais assegurada, ok? No jogo do São Paulo contra o Barcelona, o São Paulo está na perseguição pelo bom time do Talheres, né? O Talheres venceu o Cobressal e agora o São Paulo precisa vencer para ir a 12 e na última rodada tentar aí tirar essa vantagem em relação ao time do Talheres que vem para São Paulo jogar contra o Tricolor. O time de São Paulo tá ajeitado, né? Um time que com o Zubeldia começou a jogar bola, começou a ter bons resultados, acabou de vencer o Fluminense por 2-1 na segunda-feira, o que é um pouco de risco, né? Porque poucos dias de distância para uma partida de Libertadores da América. Agora o São Paulo precisa vencer os 2 jogos finais para terminar na liderança, né? Em termos de escalação, o São Paulo não tem o Caleri como centroavante. Essa é uma baixa muito interessante porque tira muito potencial ofensivo do São Paulo, né? O Juan deve ser centralizado como atacante. Porém, por outro lado, o Lucas volta entre os relacionados, além do Michel Araújo, né? O Lucas Moura volta aos relacionados. Agora sim, o Lucas não deve jogar, ou deve jogar muito pouco tempo, porque ainda está voltando de lesão. Já o Michel Araújo volta para apoiar o time para essa partida. O grande ponto do São Paulo aqui para esse confronto contra o Barcelona é que o Barcelona é muito ruim. O time do Barcelona é fraco. O time do Barcelona é um dos piores Barcelonas que eu já vi na Libertadores da América. Então, com isso, o São Paulo tem muitas condições de vencer, porque mesmo com o Juan no ataque, mesmo com alguns eventuais desfalques, o time do São Paulo é muito superior ao Barcelona, ainda mais com o Zubeldia fazendo o trabalho que está fazendo. Então, aqui eu vou de São Paulo para vencer ao vivo a 1,70 ou no dupla chance a 1,60, ambos com limite de tempo até os meio tempo ali, tá bom, não vamos passar muito disso não, porque se tomar o gol pode até ir aos 10 do segundo tempo no dupla chance. Agora a vitória do São Paulo, vamos até o meio tempo, ok? E para finalizar a Libertadores da América, nós teremos São Lourenço e Liverpool do Uruguai. O time do São Lourenço que tá numa briga danada com o Del Valle com 4, com o Liverpool com 4. O Palmeiras já é líder da competição, então aqui a briga tá realmente ponto a ponto para pegar a segunda colocação do grupo. O time do São Lourenço tem cotação de 1,60 e eu acho uma cotação razoavelmente justa, né? Depois da vitória por 2-0 do São Lourenço sobre o Del Valle em casa, onde o São Lourenço mostrou um grande estilo de jogo diante do Del Valle, né? E o Liverpool, por mais que tenha feito boas partidas, é um time fraco, né? Um time fraco para médio ali em termos de Libertadores da América. Aqui o time do Liverpool precisa ir para cima também, não pode ter uma postura mais passiva de visitante. Por quê? Porque se perder hoje está basicamente eliminado da Copa Libertadores da América, principalmente porque tem um saldo muito diferente do São Lourenço. Então se ele perder aqui hoje está basicamente eliminado, né? E o time de São Lourenço, por não ser nada de outro mundo também, deve fazer uma partida um pouco mais nervosa com o time do Liverpool, né? Deixando o time do Liverpool jogar também, ter seus momentos ofensivos.
O time do Liverpool tem o Luciano Rodrigues na frente, né, que está sendo até especulado pelo Palmeiras e por algumas equipes europeias. Então é um jogador de qualidade. Eu vejo uma partida muito trocada em termos de ataques, mesmo com o São Lourenço sendo amplo favorito nas cotações. Aqui eu vou de mais de 2,5 escanteios para o São Lourenço. Acho uma cotação interessante, uma linha aqui baixa pro Liverpool. Acho que eu falei mais de 2,5 cantos pro São Lourenço, né? Pro Liverpool. O time do Liverpool deve ter alguns momentos ofensivos na frente, deve pressionar, fazer algumas jogadas e conseguir escanteios. Uma linha muito baixa para um jogo que eu não vejo tanta diferença assim em termos de futebol jogado, né? E aqui eu vou então de Liverpool mais de 2,5 escanteios a 1,61. Na parte da Copa Sul-Americana, Racing pega o Coquimbo Unido. Duelo válido aí pela Copa Sul-Americana, pelo grupo do Red Bull Bragantino, e o Racing precisa vencer para continuar na liderança da competição e na última rodada enfrentar o Sportivo Luquenho e desviar a liderança com ele. O time do Racing não é um primor de qualidade, né? Não conseguiu nem passar da primeira fase da Copa da Liga Argentina, mas é um time bem melhor que o Coquimbo em termos de papel, né? De a gente olhar e falar, pô, esse time aqui é melhor que esse. Agora o Coquimbo também não é bobo, é um time que quando ele foi para Bragança, ele fez um jogo bem parelho com o Bragantino, perdeu de 1-0, se eu não me engano, lá no sufoco. É o quarto colocado no campeonato chileno, ou seja, um campeonato que não é tão fácil. O Coquimbo tá fazendo uma boa campanha. Então aqui eu acho que o Racing vence, mas não vence fácil. Ou seja, eu vou de ao vivo aqui do Racing para vencer a 1,70 ou no dupla chance a 1,61. Ou um ou outro, com o limite de tempo até o meio tempo. Não vou passar aqui porque eu também não conheço muito o Racing. Não vou esticar muito meu tempo para apostar não, porque senão eu fico com muito pouco tempo para o time vencer. E eu não acho o Racing também esse timaço todo para confiar dessa maneira. Cruzeiro e União La Calera, duelo aqui que é muito importante para o Cruzeiro garantir a segunda colocação da Sul-Americana, que leva ele para a segunda fase da competição, e até brigar pela primeira colocação se a Universidade Católica não vencer o Alianza hoje, o que eu acho bem difícil. O time do Cruzeiro é muito superior aqui em relação à União La Calera, por mais que tenha uma proximidade de pontos, o time do Cruzeiro é muito mais forte que o time da La Calera. O jogo é no Independência, então isso deve dar um pouco mais de clima que não seja no Mineirão, né? Então deve dar um pouco mais de clima ali neutro para o jogo, mas o Cruzeiro também é bem ambientado ao Independência e deve se sentir em casa. O time do La Calera é o último do campeonato chileno, daí você tem que relativizar isso, é muito fraco o time, eu vi ele jogar algumas partidas e é realmente muito fraco. E o Cruzeiro deve passear aqui na minha visão. Time que tem ali Matheus Pereira, tem alguns jogadores de qualidade, Lucas Silva. Então é um time bem superior em relação à União La Calera. E aqui eu vou de handicap asiático menos 1,5 para o Cruzeiro a 1,73. Eu dificilmente faço handicap asiático em equipes brasileiras da América do Sul, mas aqui eu vou nessa porque eu acho que vai ser um 4-0, 3-0 para o Cruzeiro. Acho que ele vai passar o carro e eu vou nesse menos 1,5 a 1,73. No penúltimo jogo da lista, Sportivo Luquenho e Bragantino. Outro jogo que vale muito no grupo do Bragantino, porque o Bragantino quer continuar atrás do time do Racing, né? E para isso vai precisar vencer aqui hoje. Partida difícil contra o Sportivo Luquenho, mas a gente tem aqui dois fatores importantes e bons para o Bragantino. Primeiro, jogo no Defensores del Chaco, então não é em Luque, no Paraguai, terra do Sportivo Luquenho. É no estádio basicamente Maracanã, lá do Paraguai, o Defensores del Chaco. Torcida do Sportivo não deve comparecer, primeiro porque o time está eliminado já com 1 ponto, e segundo porque naturalmente não comparece. Esses jogos geralmente dão muito pouco público. No Paraguai tem torcida para Olímpia, para Cerro Porteño, mas tirando isso, pouquíssima gente vai nos jogos. Ou seja, esse é um ponto interessantíssimo. E também como o Sportivo já está eliminado, deve ir com o time misto ou reservão mesmo, porque não tem nem mais o que brigar aqui na competição da Copa Sul-Americana. Já o Braga demonstra muita seriedade na Copa Sul-Americana. O Pedro Caixinha chegou até a poupar jogadores no fim de semana passado. Ou seja, aqui eu acho que o Braga tem tudo para levar. Eu só não vou de vitória do Braga seco, porque eu acho que é um pouco arriscado. Ou seja, vamos de handicap asiático menos 0,25 para o Braga a 1,70 ou no dupla chance a 1,70 também, até ali o meio tempo do jogo. Se não bater, aí a gente deixa essa bet para lá. E para finalizar, Universidade Católica do Equador, tá? Que joga na altitude, é bom lembrar, não é a Universidade Católica do Chile.
Pega o Alianza, que nem é mais esse time, tá errado aqui, é o Alianza com cores azul, vermelho e branco, né, de Valledupar. O time mudou a identidade, né, por alguns problemas que teve. E a Universidade aqui tem tudo para amassar o Alianza Petroleira da Colômbia. Primeiro porque o Alianza joga aqui só a última cartada, mas basicamente está eliminado. Segundo porque foi muito mal no colombiano. E terceiro porque a Universidade joga na altitude e sabe muito bem aproveitar esse fator. Aqui eu vou de Universidade mais de 5,5 escanteios a 1,80. Acho que vai ser uma pressão gigante. Se a Universidade estiver goleando, acho que vai continuar ainda assim pressionando, ainda assim fazendo gols, ainda assim produzindo cantos. E se estiver perdendo ou empatando, aí que os cantos vão sair mesmo. Então eu vou aqui de mais de 5,5 escanteios a 1,80 para a Universidade Católica do Equador. Eu acho muito boa essa bet, ok? Esses são meus palpites para quinta-feira de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Curtam o vídeo, comentem bastante e vamos que no final de semana eu vou tentar trazer Série B para vocês, já que o Brasileirão deu uma parada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos que vamos, show de bola, simbora!